Bom, sétimo ano, vamos continuar então? Falar ainda um pouquinho sobre o nosso reino vegetal, né? E aí hoje eu vou falar para vocês então sobre as briófitas. Nossa última aula falamos sobre as algas, né? Para dar continuidade agora, vamos falar então das briófitas. Briófitas, primeiro grupo do reino vegetal. Primeiro grupo do reino vegetal. Ok? Então aqui a gente tem as briófitas sendo o primeiro grupo do reino vegetal. O que eu tenho para falar para vocês de briófita? Primeira coisa, briófita é uma palavrinha que vem do grego, braion, e significa musgo. E phyton, que significa planta. Então, a gente tem aqui as briófitas como principal representante aqui, os musgos. Principal representante são os musgos. Representante são os musgos. Então, isso é o que a gente tem aí para as briófitas. É considerado o mais próximo do ancestral do reino plantae, sendo elas as plantas mais simples conhecidas, tá? Uma coisa que é muito importante vocês colocarem aí é que a reprodução delas depende totalmente da água. Então, para se reproduzir, são totalmente dependentes da água. Então, tem uma grande dependência aí da água, tá? Onde que eles vivem? Onde que essas plantas vivem? Vivem em ambientes sombrios e úmidos. Tá? Então, vivem em ambientes sombrios e úmidos. Por quê? Porque o seu ciclo de vida está diretamente relacionado à água, porque eles dependem totalmente da água para a sua reprodução. Poucas espécies de musgos são capazes de suportar uma temperatura alta, tá? A maioria sobrevivem em temperaturas mais amenas, mais baixas, ou até em temperaturas bastante frias, tá? Então, algumas espécies, elas também podem viver aí em água doce ou em água salgada, mas a sua maioria, elas são espécies terrestres. Essas plantinhas são muito pequenas e não ultrapassam 5 centímetros de altura, tá? Então, são plantas de pequeno porte. Não ultrapassam 5 centímetros de altura. Por que isso acontece? Agora prestem atenção. Isso é muito importante que eu vou falar para vocês. Por que as briófitas, elas são plantas de pequeno porte? Porque elas são plantas avasculares, tá? Então, elas são plantas avasculares. O que é uma planta avascular? Não possui os vasos que conduzem à seiva. Então, elas não possuem nem xilema, nem floema. Então, não possuem vasos condutores. Esses vasos condutores é o que a gente chama de xilema e floema. Tá?
condutores aí para distribuir a água e os nutrientes pelo corpo. Então, como que é feito esse transporte de água e nutrientes pelo corpo? Tudo isso é feito por difusão e também por osmose. Então, o transporte de água e nutrientes é feito por difusão e osmose, que é nada mais do que a água, os nutrientes, os gases, eles passam de uma célula para outra através da sua membrana plasmática. E como isso é de uma célula para outra, se esse vegetal fosse muito grande, não teria condições disso acontecer. Então, essa falta dos vasos condutores é o que faz com que esse vegetal seja tão pequeno, tá? Para que determinadas espécies possam fazer parte desse grupo taxonômico, então é necessário que ele tenha algumas características. Todas essas plantas apresentam então embriões que se desenvolvem dependentes de um organismo progenitor, tá bom? O que é isso? Então ela tem duas fases, tá? As briófitas, ela tem duas fases, uma fase esporófita e uma fase gametófita. Então ela tem um gametófito, que é assim, ó. Ele tem essas estruturinhas aqui que são filóides, que se assemelham a raízes. E aí ela tem um cauloide aqui que se assemelha a um caule. Tem uns filóides que se assemelham a folhas, tá? E isso aqui que eu estou fazendo para vocês é o que eu chamo de gametófito. Tá? E essa é uma fase que a gente fala que é a fase duradoura. E aí, em cima dessa estrutura aqui, quando ela vai se reproduzir, nasce uma estrutura que vai guardar esporos, que vai ficar aqui por um período temporário, que a gente chama de esporófito. Tá? Então, ela tem duas estruturas aí, onde todas elas apresentam então, embriões que se desenvolvem dependentes do progenitor dela. Ou seja, ela tem então estruturas produtoras de gametas, que são os gametófitos, e estrutura produtora de esporos, que são o esporófito. O esporófito é a fase que a gente fala de fase temporária, porque ela morre depois da reprodução, tá? Então, que a gente chama de fase temporária. E o gametófito é a fase duradoura, porque é essa que a gente enxerga durante todo o seu desenvolvimento, tá? Fase duradoura. Então, é essa que a gente vai enxergar durante todo o desenvolvimento dessa briófita aqui. Nós temos diversos tipos de briófitas, tá? Só que nós estamos trabalhando principalmente os musgos, tá? A estrutura desse musgo, então, ele é formado pelo cauloide, que é essa estrutura que eu fiz aqui no meio, que é bem semelhante a um caule, tá? O filóide, que é essas estruturas aqui semelhantes a folhas, e o rizoide, que são essas estruturas semelhantes a raízes, tá? Depois vai ter uma estruturinha aqui que sobe aqui para formar o esporófito, que é onde vai estar a cápsula que produz esporos, tá? Então não tem caule, não tem raiz e não tem folha. Ao invés disso, tem estruturas semelhantes ao caule, a raiz e a folha. Então aqui a gente tem o rizoide, que é essa estrutura, rizoide não, cauloide. Aqui a gente tem o rizoide. E aqui a gente tem o filóide. Tá? E vai ter a mesma função básica desses outros três órgãos que eu disse para você, tá? No caso, então, das briófitas, a absorção de água e dos nutrientes ocorre
por todo o corpo e essa distribuição é feita pelo processo que eu chamo de difusão de osmose de célula para célula, que é o que falei que também limita o crescimento desse vegetal, tá bom? E como é que vai acontecer a reprodução desse vegetalzinho tão pequenininho que nós temos aqui, tá? Como que vai acontecer, então, a reprodução das briófitas? Vamos lá. Eu vou fazer um esquema aqui no quadro para vocês, que vai ficar mais fácil a compreensão. Então, como que acontece a reprodução dessas briófitas, tá? Então, nós temos aqui um indivíduo adulto, tá? Um gametófito. E em cima do gametófito cresce um esporófito com uma cápsula produtora de esporos, tá? Então, essa cápsula produz esporos e libera esses esporos no meio, que são arrastados pelo vento, tá? E aí, quando eles caem no substrato, eles germinam e produzem os gametófitos. Gametófitos femininos e gametófitos masculinos. Esses gametófitos, eles produzem gametas. O feminino tem a oosfera, que é o gameta feminino, e o masculino produz os esperozoides, que são os anterozoides, que são os gametas masculinos e são flagelados. E aí, eles encontram o ambiente úmido, água, para que eles possam se locomover até a oosfera, onde vai acontecer a fecundação. E aí vai surgir um esporófito jovem em cima desse gametófito feminino. E aí o gametófito agora tem a sua cápsula produtora de esporos e o ciclo se reinicia. Então a gente fala que as briófitas, elas se reproduzem por alternância de geração. O que é isso? Ela faz uma parte da reprodução sexuada e uma parte da reprodução assexuada. Quando ela produz esporos, é uma fase assexuada, tá? Porque não tem participação de gametas. Quando ela faz essa reprodução, que o gameta masculino fecunda o gameta feminino, a gente está falando de uma reprodução sexuada. Então, ela tem essas duas fases aí durante o seu processo de reprodução, tá? Bom, então isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre as briófitas. Agora vocês vão fazer para mim o módulo 48 de vocês, tá? Que vocês vão começar a fazer a partir... deixa eu ver... A partir do exercício 2, porque o exercício 1... depois eu faço com vocês, tá? Porque precisa observar no microscópio, enfim, depois eu faço isso com vocês. Então, vocês vão fazer o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4, que está na página 425, tá? Faça o exercício, posta para mim lá no Que Mágico. Na última aula das algas, eu não falei da necessidade de fazer o resuminho, tá? Mas tem a necessidade de fazer tanto o resuminho das algas, quanto o resuminho das briófitas, tá? Eu já fui anotando no quadro tudo que é importante, então vocês vão dando pausa nas aulas, vão voltando, vão assistindo e vão anotando tudo isso para fazer os resumos, ok? Até a próxima aula que a gente vai falar um pouquinho sobre as briófitas. Então, as briófitas não, desculpa, sobre as pteridófitas, que são a evolução aqui das briófitas, tá bom? Até mais, pessoal. Beijos, tchau, tchau.